Olá, boa tarde. A paz do Senhor Jesus Cristo para você, para mim e para todos. Hoje eu vou contar uma história. Era dois amigos no início e um se servia do outro. Era maravilha, era um pé de manga e o outro era um menino, homem. E o menino futuramente ele teve uma ideia. Disse, irmão pé de manga, tem dinheiro? Não tem dinheiro não. Aí o pé de manga teve uma ideia. Disse, eu tenho uma ideia. Você vende as minhas frutas e você consegue dinheiro. Ele foi lá, vendeu as frutas, achou bom. Disse, mas eu queria mais dinheiro ainda. Disse, para que você quer dinheiro? Para comprar um barco. Ele disse, só tem uma solução. Desgalhar eu todinho e vender para as padarias. Ele disse, boa ideia. Cortou o pé de manga quase todo, mas deixou um tronco. E vendeu as lenhas, juntou com as frutas do próprio pé de manga, comprou um barquinho e foi embora. E o tronco ficou feliz, porque realizou o sonho desse homem. Desse homenzinho pequeno. Mas, correr dos tempos, esse homem teve problema e voltou de novo. O primeiro amor significa Jesus. No Jardim do Éden, o homem era amiguíssimo de Deus. E de repente aconteceu uma coisa. O homem criou aquilo tudo, conheceu o bem e o mal. O homem se afastou da glória de Deus, mas deixa que Deus representa esse pé de manga. Como era Jesus Cristo, o Rei da Glória, Ele tinha dado a vida completa para mim e para você, mas não para por aí. O homem volta arrependido, todo desmantelado, mas voltou com vida. E disse que queria descansar. Mas ele estava lembrando, matei fulano e não tem mais como. Quando chegou lá, não era um pé de manga. Era muito mais do que um pé de manga, com milhões de frutos. Que o homem, quando ficou ausente de Deus, ele não percebeu que o Filho de Deus, ele perdeu até o jeito de andar. Jó 14, 7, ele diz que só sobrou a raiz de Jesus. Qual foi a raiz de Jesus? A esperança que o Pai ia ressuscitá-lo. Aí, enquanto o homem silencioso saía, esse Jesus, que eu estou falando dele, ressuscitou, e aquele só era tronco. A água viva restaurou tudo, e ele ficou famoso, bonito, lindo, maravilhoso. Um abrigo, não só para um amiguinho, que era no Jardim do Éden, Gênesis. Primeiro já fala, o 2, o 3, todos falam do homem. Mas também a queda do homem, ele fala no 3,19. Mas a gente não vai falar da queda, vai falar do grande aliado do homem. Deus, ele amou, João 3,16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que ele deu seu único filho para morrer na cruz. Mas o homem cortou a árvore toda. Mas no terceiro dia, essa árvore ressuscitou. O nome dele é Jesus. Quando ele ressuscitou, esse pezinho de manga, e quando o homem veio para se descansar, Salmo 91 completo. Mas logo no começo diz, aquele que descansa no esconderijo do Altíssimo. Então Jesus, ele é o Altíssimo. Ele é o grande Deus. Então quando esse homem precisou desse pedaço de manga, que achou que só estava só o tronco, naquele mesmo lugar, naquele mesmo local que ele deixou só o tronco, e vendeu ele pelas 30 moedas, lembra? Judas.
Vendeu ele pelas 30 moedas, mas ele não ficou por aí. Ele ressuscitou. Foi restaurado aquele tronco que sobrou e ele está vivo para sempre. Amém. Nas nossas vidas. Jesus Cristo está vivo. É essa árvore da vida. E o homem é sempre nós. Aquele amiguinho, somos geração dele, de Adão. E agora, Adão precisa da sombra. E agora que essa sombra foi restaurada e ninguém pode matar mais ela, em nome esse pé de manga é Jesus Cristo, o Rei da Glória, eu, você, Mateus 11:28, vindo a mim todos cansados e sobrecarregado de problema. E ele disse que trocará o meu fardo pesado pelo dele leve e suave. Quer descansar? Descanse no Senhor. Esta é uma história semelhante, o homem e Jesus. Que João capítulo 1, versículo 1, ele fala, no princípio era o verbo estava com Deus, era o próprio Deus, se fez carne e veio por meio de nós. O nome dele é Jesus Cristo, o Rei Jesus. Mas o homem desgaiou ele todinho, não foi? Semelhante ao que o amigo pediu. As galhas, só sobrou o tronco. Mas a esperança foi aquela. Jesus ressuscitou e ele está vivo para sempre. Amém. Dentro de nós. Se você quer realmente ir para essa sombra desse pé de manga que está edificado e ninguém pode mais derrotá-lo, porque ele é vitorioso. E se você quer vitória, é em Jesus. Só ele. Muito obrigado, Deus te abençoe e tenha uma boa tarde. Deus que te abençoe cada vez mais. Não se esqueça, meu canal 1 Minuto com Cristo, lá no YouTube.